Eu quero começar, antes de ministrar sobre esse tema. Vocês estão vendo direitinho aí? Está dando de ver? Amém? Vamos lá. Eu gostaria de começar contando uma ilustração. Preste atenção nisso, que eu vou contar para vocês. Uma certa vez, um pai foi para um passeio de barco em alto mar, e ele levou um filho, já dos seus aproximadamente 10 anos, que já tinha entendimento, e esse filho resolveu convidar um colega dele, tá? Esse pai era cristão, conhecia o evangelho, e o seu filho também conhecia a Deus, e eram salvos em Jesus. E lá em alto mar, tá aí a imagem, tá? Em alto mar começou a acontecer uma grande tempestade, tá? E começou a ficar impossível a sobrevivência ali, e eles começaram a pensar em morte. Sabe que a vida é assim, sabe? E de repente, aquele pai querendo salvar o filho, e o amigo do filho, e aquela preocupação. Agora você imagina, coloque-se você, que é pai, no lugar daquele homem. Então, olha o que acontece. Em alto mar, agora, de repente, aquele barco, ele tomba, né? Ele não consegue se manter flutuando, e só tinha uma corda nesse barco. E o pai, com muita luta, conseguiu se salvar e voltou novamente para aquele pequeno barco. E quando ele olha em alto mar, agora ele vê o seu único filho, que está para um lado, e o amigo daquele filho, que estava para o outro lado, e ambos estavam gritando socorro, e aquele desespero. Coloque-se no lugar daquele pai, você que é pai. E eu queria perguntar uma coisa: ele agora só tem uma corda, só tinha um barco, só tinha uma única chance de salvar uma única pessoa. Você que é mãe, você que é pai, o que você faria neste momento? Para quem você jogaria a corda? Você jogaria a corda para o filho e deixava o amigo do filho morrer? Ou você jogaria a corda para o amigo do filho? Quem jogaria para o amigo do filho? Vamos ser bem franco. Com certeza todos aqui pensam: jogaria para o meu filho, não é? Mas sabe, aquele pai pensou assim rapidamente, e quase sem pensar, mas ele agiu de uma forma extraordinária, porque ele olhou para o filho com aquela corda na mão, e ele disse: filho, eu te amo, e jogou rapidamente a corda para o amigo do filho. Que coisa trágica. Aquele pai perdeu o único filho que ele tinha naquele dia, naquela viagem. Mas aquele pai trouxe de volta o amigo do filho, e depois foram perguntar para ele como que ele tomou aquela decisão, e a resposta daquele pai foi o seguinte: eu não poderia deixar o amigo do meu filho morrer sem conhecer Jesus. Ele tinha convicção que o seu filho conhecia Jesus, e ele sabia para onde ele iria, mas ele não tinha certeza que o amigo do filho tinha certeza da sua salvação. E essa história diz que aquele amigo daquele filho cresceu, e por causa desse amor, ele foi tão constrangido que ele quis conhecer que amor era esse, que alguém deixa de salvar o seu filho para salvar o amigo do filho. E hoje nós estamos no culto do amigo. Nessa história, o homem que lançou a corda representa Deus. Ele lançou a corda não para o filho, de fato ele lançou o filho para morrer, mas para salvar o amigo do filho. Quem são os amigos do filho? Nós. Quem aqui já foi alcançado por essa corda da graça de Deus, da salvação de Deus? Então nós vamos falar sobre salvação, a certeza da salvação. Agora pensa comigo aqui, atenção. A certeza da salvação não é a certeza que a salvação existe. Existe uma diferença entre você saber que algo existe e você experimentar esse algo, tá? É uma grande diferença. É você, a certeza da salvação que nós queremos falar, é você ter a convicção gerada pela palavra que você é um salvo em Cristo Jesus.
Veja só, nessa próxima imagem aí, eu acho que vai dar de vocês verem, que nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma. Vamos ver, você está de ler aí, se quiser apagar isso aqui, meus irmãos, bem rápido, para ver se o povo vê, que eu não estou enxergando direito, não sei se o problema é meu, tá? Mas de repente não é, se os irmãos estiverem enxergando bem, tá bom? Então apaga essa lâmpada aqui em nome de Jesus, vamos lá. Então as boas obras, a religião é essa aqui, ó, apaga essa bem aqui, ó, em cima de mim, por favor, isso, melhorou? As boas obras, a religião, a filosofia, a boa conduta, seu bom comportamento, não podem te ligar a Deus. Está ali, porque Deus é santo e nós somos o quê? Pecadores. Diga assim, pecadores. Quem é que já pecou alguma vez na vida? Pelo menos uma vez na sua vida. Todos nós pecamos, então nós somos pecadores. A Bíblia diz isso. Mas onde nós estamos? Nós estamos ali, onde você está? Nós estamos desse lado, do lado da rebeldia, do lado da separação de Deus, do lado da condenação. Todos nós estamos desse lado antes de nascer de novo em Cristo Jesus. Aí vem Jesus, essa ponte ali, ó. Aí vem Jesus, aí vem Deus que traz paz, perdão, vida abundante e traz a vida eterna. Então é sobre isso que nós queremos falar com você. Agora vamos à frente. A certeza, preste atenção nesses pontos que são muito importantes. A certeza da vida eterna, a sua certeza da vida eterna, não provém do seu esforço carnal ou mental, e nem acontece no automático. Ela não acontece no automático, tipo assim, o fato de eu ter nascido, eu acho que o slide aí alterou um pouco aí, né? Vamos trabalhar assim mesmo, do jeito que está, eu vou completando para vocês as frases. Preste atenção, a salvação não opera no automático. Olhe para mim aqui. Tem pessoas que eles pensam que só o fato de eles serem pessoas boas, ou de terem nascidos, eles já merecem a salvação. Outros pensam que Deus vai salvar as pessoas no automático, mas não é no automático. E eu quero que vocês olhem para essa imagem. Essa imagem aí representa uma história da Bíblia. É a história do rico e do Lázaro. Quem já ouviu falar aqui dessa história? O que a Bíblia diz lá sobre o rico e o Lázaro, não é? O rico, ele levou a sua vida gozando das coisas dessa terra, das coisas materiais, dos bens materiais, usufruindo dos desejos carnais. Mas quem sabe aquele rico até mentalizava assim: não, eu vou ser salvo porque eu faço até o bem, eu sou uma pessoa que dou emprego para os outros, eu faço as pessoas prosperar, eu sou um cidadão que trabalha todo dia, então eu vou ser salvo. Quem sabe ele não pensava assim, ele mentalizava isso. Mas a certeza da salvação não é fruto da sua mente, da sua carne, e nem acontece no automático. Precisava que aquele homem tivesse uma experiência com Deus, ainda em vida, e ele negligenciou. E essa imagem do lado da sua direita representa quem? Lázaro, que embora servisse a Deus, estava em crise, e até precisou do rico. Mas depois a Bíblia diz que ambos morreram. Diga assim, ambos morreram. Olha para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diz assim: meu irmão, daqui a 100 anos, nenhum de nós vamos estar aqui. Fala para ele, que ele é passageiro. Diga assim: a tua vida, a qualquer hora, é ceifada. Você veio aqui para se lembrar da morte também, viu? A qualquer momento, nós não sabemos. Então aconteceu com aqueles dois homens. A Bíblia diz que um foi para onde? Para um lugar de tormento. Diga assim, lugar de tormento. Irmãos, mas quando a Bíblia diz tormento, não é uma tribulaçãozinha que você passa, que você acha que já está no inferno. Porque tem gente que diz assim: ai, a minha vida é um inferno. Mas nós não estamos falando desse probleminha que pode ser resolvido a qualquer momento, as coisas mudam. Nós estamos falando de tormento eterno. E ele agora, sofrendo eternamente, ele viu várias situações com Abraão. Jesus fala sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e criando uma forma de uma solução para ser salvo, mas fora de tempo.
E a Bíblia diz que, por último, quando ele não via as condições mesmo para ele, ele pediu: pois manda que algum dos mortos ressuscite e vai falar com os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar. Quem é que ama a sua família? Quem ama a sua família? Quem quer que todos sejam salvos? A gente só quer que todo mundo seja salvo. Ele também queria isso. Ele não era uma pessoa gente ruim, mas ele estava onde? No inferno. Por que será que ele, sendo uma pessoa que amava a família, e estava lá no lugar de tormento? E a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão, em um lugar de paz, alegria, consolo, eternamente. Agora escuta, então a certeza da salvação não é um projeto para depois da morte. Vamos repetir isso? A certeza da salvação não é um projeto para depois da morte, é um projeto para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Não é nem para você pensar em sair daqui sem ter essa certeza de sua salvação, porque é muito perigoso. Você e eu, nós estamos correndo sérios riscos se pensarmos assim. Não podemos deixar esse projeto para depois. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: quem aqui já perdeu uma chance de um bom negócio porque deixou para depois? Quem já perdeu? Eu já perdi. A gente deixa para depois, aí o outro se arrepende, a coisa não deu mais, né? E não aconteceu. Aí você diz: rapaz, eu poderia ter fechado esse negócio, eu poderia ter aproveitado essa oportunidade, não é? Só que essa oportunidade de salvação que Deus está te dando ainda em vida aqui nessa terra, se você perdê-la, nunca mais ela será recuperada. Nunca mais será recuperada. Vamos para outro tópico. A certeza da salvação não provém de você ser apenas um religioso. Aí nós temos aí a imagem, né? Eu acho que vai sair aí a imagem. 2 exemplos nós temos. Temos o exemplo de Nicodemos. Diga assim comigo: Nicodemos. A Bíblia diz lá em João 3 que ele era o quê? Um homem muito importante, um centurião de uma certa corte. Ele era piedoso. Diga assim comigo: piedoso, temente a Deus, com toda, na verdade aí é Cornélio, não é? Cornélio, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e dava esmola. Nicodemos era um grande religioso. Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus disse o que para ele? Nicodemos, João capítulo 3, necessário te é fazer o quê? Me ajuda? Nascer de novo. Aí ele não entendeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são reveladas para homens e mulheres espirituais. Enquanto você ficar querendo forçar sua mente para entender o plano da salvação na carne, você não vai entender. Você precisa se render a Cristo, se render ao projeto de Deus e dizer: de fato, eu preciso de Jesus. E a partir daquele momento o Espírito Santo vai morar na sua vida e vai te revelar o plano da salvação. Agora Nicodemos ficou perguntando para Jesus: mas como pode ser isso? O homem já velho nascer de novo? Jesus foi explicando para ele que era o nascimento de novo. Aí nós vamos agora para Atos, capítulo de número 10. Nicodemos. Gente, Nicodemos, ele era mais crente do que muitos de nós. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele, com toda a sua casa, diga assim: Nicodemos, repete comigo: Nicodemos e toda a sua casa. Perdão, Nicodemos não, Cornélio, estou trocando o nome, é Cornélio, Atos 10, tá bom? Cornélio, com toda a sua casa, ele fazia o quê? Diga assim comigo: orava, temia a Deus, dava esmola, fazia o bem, amava o próximo, tinha boa reputação, os vizinhos dele gostavam dele, ele era um cara super respeitado. Todo mundo na cidade dizia: se esse homem aí não for salvo, não existe salvação. As pessoas diziam assim de Nicodemos, ou de Cornélio. Eu fiquei em Nicodemos, mas vamos para Cornélio. De Cornélio, é bom que vocês decoram, né? Então, as pessoas diziam isso dele. A reputação dele era tão grande que quando ele mandou chamar Pedro, o anjo falou com ele, revelou para ele que ainda lhe faltava uma coisa. Diga assim comigo: uma coisa.
Diga assim: uma coisa te falta. Sabe o que falta para nós? Revelação de quem Jesus é. Revelação do plano da salvação, que vem por meio de quê? Do seu quebrantamento, do seu arrependimento, da sua confissão, da sua fé bíblica no plano da salvação de Deus para você. Cornélio era um homem muito bom, temente a Deus, orava, e Deus disse: ó, eu estou ouvindo tuas orações. O próprio Deus disse: eu estou ouvindo tuas orações, mas ainda te falta uma coisa. Ele disse: o que é? Que eu quero resolver isso. Ele disse: manda chamar Pedro, que este Pedro vai pregar a palavra para ti, e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, tá? Pedro começou a falar para Cornélio, a partir das escrituras, o plano da salvação. E ele, com toda a sua casa e os seus amigos e a sua vizinhança, estavam ali ouvindo. E quando aquele homem ouviu, foi operado nele uma fé salvífica, a fé que salva, a fé em Cristo, a fé no plano de Deus. É essa que está sendo operada agora na sua vida. Foi operado na vida de Cornélio, e ele agora disse: eu também quero nascer de novo, eu quero esse Jesus, que ele não sabia, ele era apenas um religioso. Vamos para outro tópico. A salvação, ou a certeza da sua salvação, não é produzida por boas obras. Aí nós temos o exemplo de quem? Do jovem rico. Nós conhecemos essa história também. Jesus estava em um certo lugar, chegou um jovem rico, está ali. Esse jovem rico, a Bíblia diz que quando ele conversa com Jesus, Jesus cita a lei para ele. Jesus disse: olha, tem esse mandamento. Ele disse: isso aí eu já faço, eu já conheço. Jesus disse: mas tem esse outro. Ele disse: esse aí também eu conheço. E o interessante é que, irmãos, atenção, preste atenção nisso. A Bíblia diz que o jovem rico disse o seguinte: desde a minha infância. Olha o versículo, está em Marcos capítulo 10, versículo de número 20. Ele diz: olha, ele porém respondeu e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, ou desde a minha infância. Mas Jesus, olhando, o amou. Diga assim comigo: Jesus olhou e o amou. O mesmo olhar que Jesus tem para você hoje. Mesmo que você não entenda, mesmo que você ainda não compreendeu o valor que você tem para Deus, o valor da tua alma, mas Jesus está olhando para você e te amando, mesmo que você tenha andado em uma vida de pecado, distante de Deus, uma vida apartada da glória de Deus, da presença de Deus, separado de Deus, uma vida depravada mesmo, ou talvez você é um religioso que tem buscado a salvação, mas Jesus te ama, meu querido. A maior prova que você está aqui, Jesus te ama. Jesus olhou e amou aquele homem, só que Jesus colocou uma condição, porque o evangelho de Jesus Cristo, não existe evangelho sem renúncia. O que é renunciar? Você tem que abandonar a sua velha vida. Jesus disse para ele: então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Talvez você pense: então Jesus queria o dinheiro daquele homem. Não. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer que você tire qualquer impedimento da sua vida, qualquer pedra de tropeço que esteja na sua vida, que esteja impedindo você de conhecer o plano da salvação, de conhecer o plano de Deus para a sua vida. Eu gostaria de que vocês pensassem comigo aqui: o que tem impedido você? Quais são as coisas que estão impedindo você de você realmente ter uma vida plena, de você ser salvo em Jesus? Talvez você pense: ainda bem que eu já sou crente, eu já sou salvo. Mas essa palavra também é para nós.
O que tem nos impedido de desfrutar dessa salvação tão gloriosa, conquistada por Jesus na cruz do Calvário? O que tem te impedido de você desfrutar 100% plenamente de uma vida de comunhão com Deus? O que está te impedindo? Talvez alguns estão sendo impedidos pelos seus desejos carnais, estão sendo levados pelos desejos carnais, não quer abrir mão de um relacionamento que não agrada a Deus, não quer abrir mão de uma rotina. Alguns só pela própria rotina são enganados, não quer abrir mão de uma rotina, não quer abrir mão talvez de uma diversão, outros de uma amizade que está levando você a andar por caminhos que Deus não quer. Sabe, nós estamos aqui apresentando a você esse verdadeiro amigo que te desafia. O Evangelho te desafia você a crescer mais. O Evangelho, ele nivela todo mundo, gente. Não tem pobre, não tem rico, não tem doutor, não tem leigo, não tem ninguém. Diante do Evangelho de Jesus Cristo, todos se tornam iguais e todos precisam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e passar a seguir a Jesus Cristo. É uma necessidade de todo homem, de todos nós, diariamente. Agora veja, vamos para outro tópico. A certeza da salvação provém de uma experiência extraordinária no seu espírito. No seu espírito. O novo nascimento é algo simples, mas ao mesmo tempo não há é simples, mas porém muito profundo, porque não há embaraço. É algo claro, compreensível, é descomplicado. Não existe complicação no Evangelho, é nós que complicamos as coisas. Se você está achando que é um fardo pesado servir a Deus, não é. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos ou pesados. Jesus ofereceu foi um fardo leve, diga assim comigo, fardo leve. Jesus ofereceu foi uma vida abundante. Jesus nos oferece uma vida de paz, de comunhão, de alegria com Ele. Não é pesado servir a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, a melhor coisa neste mundo é servir a Deus. A melhor coisa neste mundo é viver para a glória de Deus. É a melhor coisa, não é pesado. Eu não estou dizendo que é fácil, porque exige renúncias, mas não é algo pesado. Que irmão, sabe de uma coisa? Olhem para mim por favor. Só se torna pesado quando você não faz com amor. Cadê os pais que estão aqui, que se identificaram com a ilustração lá do início, né? Não é pesado para um pai trabalhar a vida inteira para sustentar um filho. É caro, custa dinheiro, custa o sono, custa o sossego, custa, gente, a vida, cabelo branco, custa tudo. E o que recebe depois? Muitas vezes, nem um muito obrigado assim. E quando dizem um obrigado assim, sem graça, sem jeito. Mas é prazeroso, irmãos, é ou não é? É prazeroso, sabe por quê? Porque tem amor. Amor. Quando você trabalha com amor, no trabalho também, quando alguém vai trabalhar sem amor, fica tudo chato, fica tudo feio, fica tudo ruim, fica tudo rancoroso. Mas quando você vai trabalhar com amor, a coisa muda. Ainda bem que tem o amor, não é? Então, queridos, veja só, não é pesado servir a Deus, não é pesado, não é algo, não é um fardo pesado. E eu gostaria de agora ir para um outro exemplo. Um outro exemplo, preste atenção. Nós falamos aqui que a certeza da salvação provém de uma experiência extraordinária do novo nascimento que acontece aonde? Me ajuda, no seu espírito. Diga assim: o novo nascimento, repete comigo, o novo nascimento acontece no nosso espírito. Sabe o que eu ouvi esses dias? Eu tenho um vídeo aqui, depois eu posso enviar para vocês lá no grupo, que alguns médicos e alguns cientistas descobriram que existe uma essência de Deus dentro do homem. E eles descobriram, fazendo aquele exame. Como é que é o nome daquele exame, pessoal? Que a pessoa entra num tubo lá, de ressonância. Olha o que fizeram.
fizeram um teste. Deixaram os pacientes à vontade, pediram para eles pensarem em outras coisas. Pessoas que entram na máquina lá de fazer o exame de ressonância. Quem já fez esse exame aí? Vou lhe ensinar um segredo. Fizeram um teste. Entra lá e fica preocupado. Aí eles identificaram algumas situações muito que não colaboram com os resultados. Aí eles foram pedindo para as pessoas pensar em outras coisas. O certo é que teve um grupo que eles fizeram um teste. Disseram assim, agora você vai orar. Presta atenção, você vai orar. Então fizeram o teste com alguns pacientes que entraram naquela máquina para fazer esse exame e pediram para ele orar, para ele descansar. Irmão, vocês já viram que quando a gente ora a gente fica mais leve, sim ou não? É coisa boa, não é? Você está preocupado, ansioso, aí você vai fazer o quê? Orar. Pois sabe que descobriram, fizeram esse teste, e os cientistas foram estudar isso, e eles descobriram que existe o DNA de Deus dentro de nós. Entende? E eles disseram que fica aqui no córtex frontal, que é a região do nosso cérebro, não é? Que a gente decora as coisas, onde a gente toma decisões, onde a gente aprende as coisas. Sabia que o córtex frontal das pessoas, geralmente, quem não chegou ainda aos seus 25 anos aproximadamente, os médicos me ajudem aí, mas eu acho que é isso mesmo, só é formado por volta dos seus 25 anos. Alguns eu acho que até demora mais, principalmente os homens, né? Principalmente os homens. As mulheres se formam logo, tomam logo decisão e tudo, mas o seu córtex frontal só vai ser formado dos 25 anos para frente. Agora imagina o que não vai acontecer se você entrega a sua vida para Jesus. Olha o que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus. Você começa a orar, você começa a ter um relacionamento com Deus, você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, cadê as pessoas aqui com menos de 25 anos? Levante a mão, igual eu aqui, levanta a mão. Menos de 25 anos, levanta. Rapaz, isso não quer dizer a idade de ninguém. Mas já pensou? Olhe para mim. Você começa a se conectar com Deus, começa a orar, começa a desfrutar da presença de Deus. Com menos dessa idade, você já vai ter mais privilégio do que os outros. Sabe por quê? Você vai errar menos, você vai tomar decisões melhores, você vai, ter uma vida com maior abundância. Mas pastor, para eu que já passei dessa idade, do mesmo jeito vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele pega aquilo que é impossível e transforma no possível. Ele pega o homem velho que está lá todo cheio de pecado, de rancor, de mágoa, de ódio, cheio de religiosidade, cheio de tantas coisas que não agrada a Deus, e Ele transforma a sua mente. Quando você nasce de novo, no seu espírito começa uma renovação, uma mudança na sua mente. Deus é que faz essa obra. Nós temos o exemplo lá de Atos. Nós temos o exemplo lá de Atos, capítulo 8, queridos. Capítulo 8. Eu acho que eu digitei até foi capítulo 10, mas não é o 8 aí, tá? O exemplo desse etíope aí é capítulo 8. A Bíblia diz que esse rapaz, ele tinha ido para Jerusalém. Por que ele foi para Jerusalém? Porque ele procurava uma grande catedral. Olha para mim aqui, tem gente que está procurando a salvação em uma grande religião. Ele se orgulha, não, eu quero fazer parte da maior religião do mundo. Essa aqui é a igreja certa, porque é a maior do mundo, as outras não são. Entendeu? É uma grande catedral. Então ele procura assim, não, o lugar para mim ser salvo deve ser um lugar muito chique. Esse é o lugar para eu ser salvo. Então ele está condicionando a salvação dele a um lugar, a uma religião. Ele tinha ido buscar, ele já tinha experiência religiosa, mas existia um vazio no coração. Diga assim, vazio, que ele não entendia a palavra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, vocês conhecem essa história daquele etíope. Ele vinha voltando vazio e lendo a palavra, mas sem entendimento. Sem entendimento. Quantas pessoas não estão lendo a Bíblia e não estão entendendo? Por quê? Que a melhor coisa é você começar a ler a Bíblia com o dono dela morando dentro de você. Já pensou?
você começar agora a ler a Bíblia, a partir de hoje, com quem inspirou os homens a escrever a Bíblia, morando dentro de você, aí você vai entender tudo, porque o Espírito Santo vai te revelar. É diferente, sim ou não? Quem está entendendo isso? É diferente. E agora ele diz, Deus mostrou lá para Filipe, disse: Filipe, acompanha aquele rapaz naquela carruagem. Deu o endereço para ele. Resumindo, ele foi. Quando chegou lá, ele diz assim, ele diz: olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: não, como eu poderei entender se não há quem pregue? E a Bíblia diz que Filipe subiu para aquela carruagem, e a Bíblia diz que ele começou pelo ponto certo, que é por Jesus Cristo. Começou a anunciar o plano da salvação. E sabe o que aconteceu? Foi gerada uma fé salvífica novamente. E ele, do íntimo do coração dele, começou a desejar. Ele começou a desejar conhecer Jesus. Ele começou a desejar uma mudança na sua vida. E a Bíblia diz, queridos, que agora eles iam passando por uma estrada lá, e tinha uma água. E aquele desejo estava tão forte, tão intenso dentro do seu coração, que ele disse agora para Filipe: o que impede que eu seja batizado? Para aqui, vamos parar, porque eu já quero ser batizado. Porque ele passou por esse processo do novo nascimento naquele momento. E Jesus disse, Filipe disse para ele: nada impede, se você crê. Olha como é simples, gente. Não se trata de você ser benzido, de ter que pagar uma penitência, ter que acender vela, de ter que rezar tantas coisas, tantas orações. Não se trata disso. Salvação é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando você se arrepende, reconhece que é pecador, entrega a sua vida, mergulha nessa nova vida com Jesus, e o Espírito Santo começa a fazer uma grande obra na tua vida. E eu acho linda essa história desse etíope, que a Bíblia diz que ele, naquele momento, olha o que eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês, Atos capítulo 8, por favor. Marca aí do 35 até o 39, mas eu vou frisar o 39. Pode deixar aí sem telão, os irmãos vão marcar na Bíblia. Olha o que diz o 39. E quando saíram da água, Filipe terminou de batizar aquele homem. Ele tinha acabado de nascer de novo, irmãos. Olhem o que é o novo nascimento em Cristo. Acabou de nascer de novo. Aí Filipe foi transportado daquele endereço, sumiu, o homem sumiu. O desenho desse povo aí, que criaram o Homem-Aranha, esse povo que voa, esse povo que some, foi tirado tudo da Bíblia. É tudo da Bíblia, entendeu? O Homem-Aranha não, o super-homem, né? Que ele voa e tal. Então Felipe foi transportado. Ficou aquele novo convertido com quanto tempo de crente? Me ajuda aí. Quanto tempo de crente ele tinha? Não tinha nem uma hora, irmãos. Ele não tinha 10 minutos, 5 minutos. Quando eles terminaram Felipe terminou de batizar aquele recém-convertido. Quando saiu da água, Felipe foi transportado para outro lugar. Agora, olha o que diz o 39. Me ajuda aí. E o eunuco não viu mais Felipe, mas a Bíblia diz, e jubiloso, diga assim comigo, jubiloso. Irmãos, sabe o que essa palavra jubiloso significa? Alguém que tem uma alegria extraordinária dentro de você. É alguém que tem algo que queima dentro de você. E ele jubiloso, gente, com muita alegria. Sabe qual é essa alegria? É a alegria da certeza da sua salvação. Olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim, você que entrou aqui. Mesmo que você tenha muito tempo de crente, você precisa preservar essa alegria da salvação na sua vida, essa convicção da salvação, da vida eterna. Mesmo que você tenha muito tempo de crente, não perca essa alegria, não perca esse júbilo, não perca esse gozo, não perca essa coisa extraordinária de Deus, porque é isso que faz toda a diferença na sua vida. Você está me entendendo, queridos? Aleluia! Irmãos, olhem para mim aqui, eu quero entrar um pouquinho com o meu testemunho agora.
Vocês sabiam, quando eu era adolescente, por muitos anos eu vivi na igreja, que eu nasci no lar cristão, mas eu não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha. Então eu vivia duvidoso, eu vivia procurando uma forma de eu ser salvo, porque eu não acreditava realmente que eu era salvo. Eu lia a Bíblia, eu entendia, mas eu não acreditava. Mas um dia o Espírito Santo me revelou a salvação. Entende? Porque a salvação, irmãos, é coisa revelada. Quando você se expõe à palavra, por isso que é importante, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então você tem que ouvir a palavra, ler a palavra, trazer o convidado para ouvir a palavra, orar por ele, porque uma hora o Espírito Santo vai revelar a salvação a essa pessoa. E eu lembro que eu tive essa experiência, né? A partir daquele momento, lendo a Bíblia, orando, o Espírito Santo foi me dizendo, me instruindo, e revelou a palavra assim, desvendou, disse: meu filho, não é por causa de você, não fique tentando encontrar salvação em você não ser falho, porque você sempre será falho, é por causa de mim. Vamos repetir isso, diga assim: não é por causa de mim, é apesar de mim. É por causa de Deus, não é por causa de nós. Entende? É pela fé, é a graça de Deus que nos alcança, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Agora preste atenção. Vamos responder duas perguntas aqui para a gente ir para o encerramento, tá? Como receber essa certeza? Como é que eu faço para receber essa certeza? É através da sua confissão de fé. João capítulo 1, versículo 12, deve estar aí no telão, afirma isso, que quando eu creio, mas a todos quantos fazem o quê? O receberam, né? Eles recebem o quê? O poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é você crer que Deus existe, não é você crer que Jesus morreu em uma cruz, não é você crer simplesmente isso, não é você crer que Ele existiu, que Ele é Salvador, não, é você crer que Ele veio para te salvar, para você. Ele está, agora eu volto para o início da mensagem, quem lembra da ilustração? Ele está lançando a corda agora, entende? A pergunta é: você vai segurar essa corda? Olhe para mim aqui, meus irmãos. Se você estivesse em alto mar, naquela situação do amigo do filho, você seguraria a corda também? Sim ou não? Seguraria, porque todo mundo gosta de viver, gente. Não vamos ser hipócritas não, a gente gosta de viver, viver é bom, glória a Deus. Nós queremos, de todo jeito, procurar um jeito de não morrer. A gente vai procurando de todas as formas, cuida da saúde, faz exercício para não ficar, travado, melhor alimentação, aí o tempo vai passando, você tem que procurar um jeito para viver. Ninguém está procurando um jeito para morrer, todo tempo é para viver, não é? Mas muitos estão preocupados só com essa vida aqui, e a vida eterna? Olha o que nós estamos falando aí. Você precisa se render e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sabe o que vai acontecer na tua vida? Vai se tornar um filho de Deus. Sabe o que nós aprendemos com esse versículo? Nem todo ser humano é filho de Deus, todos são criatura, mas filho de Deus se tornam quem? Aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Agora você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Como acontece esse milagre do novo nascimento? É outra resposta. Se você se arrependeu sinceramente, se arrepende sinceramente dos seus pecados e deposita a sua fé em Jesus Cristo, entregando-lhe a Ele, apenas a Ele, o controle da sua vida, fazendo dele o seu Senhor, o seu Rei, o seu único Salvador, naquele instante você nasce de novo. Olha o que diz em Atos capítulo 1, capítulo 3, versículo 19, deve estar aí.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu sei que você está cansado. Jesus está oferecendo um tempo de refrigério. Quando você está com muita sede, você toma um copo d'água assim, ó. Mas, meu Deus, que água boa, não é? Está no sol quente assim. Então essa água viva é Jesus, que vai lavar a tua alma, o teu espírito, e virá um tempo de refrigério para a tua vida. Agora você se tornou um filho de Deus, e agora você faz parte da verdadeira família de Deus. Porém, queridos, tem muitas outras coisas maravilhosas. Eu já estou indo para o final mesmo, que eu quero só citar que acontece na sua vida. Eu vou mostrar em versículos da palavra de Deus, que vai saindo aí no telão. Muitas outras coisas acontecem. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3 e 20. Cristo entra na sua vida, e a vida de Deus começa a agir dentro de você. Você começa a ter um relacionamento com Deus. Deus diz na sua palavra aí, não é? E eis que estou à porta e bato. Esquece a frase lá em cima. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Olha o que Deus está querendo fazer: ter um relacionamento. Quando você abre a sua porta do seu coração, Deus entra e começa a mudar. Olhe para mim aqui. Onde é o lugar que Deus já entrou que ficou da mesma maneira? Lugar nenhum, irmãos. Nosso Deus é um Deus criativo, é o Deus extraordinário, é o Deus do impossível, é o Deus de cura, é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus é um Deus que faz coisas inimagináveis. A sua vida está sem jeito? Deu certinho. É hora de você entregar ela para Jesus. Você está desesperado? Aí é que dá certo. Você não tem mais esperança? Aí é que vai dar certo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele está batendo na porta. O que mais vai acontecer quando eu nasço de novo? Olha o que diz Colossenses 1:14. 1:14. As portas do inferno, irmãos, são quebradas na sua vida. Os grilhões de Satanás, olha aí, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Ele vai mudar a sua vida. Não é você que vai se mudar, agora é Jesus que vai mudar a tua vida, porque você é um filho. É diferente. Agora você vai ser um amigo. É diferente. É Jesus que vai mudar a sua vida. Você vai dando lugar e Ele vai mudando a sua vida. O que mais que acontece quando nós entregamos nossa vida a Jesus? 2 Coríntios 5:21. Nós somos justificados. Diga assim comigo: justificados pela fé em Jesus Cristo. Se você digitar um texto, por exemplo, no seu celular, um texto no computador, tem um lugarzinho lá que você põe assim, ó, justificar. Tem ou não tem? Quando você põe lá justificar, o que acontece? Todo aquele texto vai se organizar. Sabe quem é que organiza a tua vida no mundo espiritual? É Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida para Ele, Ele vai organizar a tua vida. Satanás vem com acusação, Ele entra com perdão. Satanás vem falando de passado, Ele entra com o teu futuro, que será glorioso na presença de Deus. Entende? Então, justificados somos. Irmãos, a coisa, e aqui eu falo até para os crentes em Jesus, pelo amor de Deus, não aceite acusação, seja verdadeiramente um crente em Jesus, mergulhe na palavra, mergulhe nessa salvação que Deus já nos deu, porque caso contrário, você não vai fluir em nada, não vai frutificar, não vai crescer na obra de Deus, porque você fica aceitando a acusação de Satanás. Satanás está mentindo, e você está acreditando na mentira dele, deixando de crer na verdade bíblica. A Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo, que já nasceram de novo, não há mais nenhuma acusação, meus irmãos. Nós já fomos justificados na presença de Deus. Nós podemos andar em santidade, nós podemos andar em fé, nós podemos orar e Jesus curar, nós podemos fazer milagres e maravilhas no nome de Jesus. Nós podemos sim, porque o Senhor já nos capacitou, nós já fomos justificados e nós somos santos, lavados pelo sangue de Jesus. Assuma essa postura. Nós precisamos assumir essa postura, queridos. Nós precisamos nos apropriar desta palavra. Sabe o que mais acontece?
Olha o que acontece quando você nasce de novo. Apocalipse 3:5. Olha o que diz aí. O seu nome agora vai ser conhecido no céu. Olha aí, ó. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, o seu nome passa a ser conhecido no céu. Meu Deus. Vamos voltar para a história de Lázaro e do rico. Quem lembra? Me ajuda aí. O nome de Lázaro foi conhecido aonde? Me ajuda? O nome de Lázaro foi conhecido aonde? Me ajuda? Aonde é que estava o nome de Lázaro? Só aguardando ele partir? Estava no céu, no seio de Abraão. Mas o nome do rico, que representa aqueles que desprezam a obra de Deus, que desprezam a palavra, que fecha o coração e vive nessa vida como que fosse viver eternamente, que representam aquele homem rico, representa as pessoas que negligenciam e deixam para depois. O nome deles foi lembrado lá no inferno. E a Bíblia está dizendo, ó, o próprio Jesus está dizendo: e eu confessarei o nome dele diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós estamos indo para o final. Eu quero dar uma notícia para você que entrou aqui. Preste atenção nessa notícia que eu vou te dar agora. Sabe o que a Bíblia diz? No final desta vida, no final de todas estas coisas, olhem para mim por favor, atentem bastante para isso, tá? No final de tudo, a Bíblia diz que todas as tribos, línguas, nações, todos os povos, ricos, governos, todos os poderes, todos os homens, homens importantes e homens ignorantes, homens que foram vistos pelos homens e que não foram vistos, todos estarão na presença de um Deus. Preste atenção nisso. Se a Bíblia diz também que na presença desse Deus, ninguém pode fugir da presença dele, ninguém vai poder fugir. E se a Bíblia diz que até a lua e as estrelas que ele criou não são puras aos olhos dele, porque ele é tão santo, santo e santo, que até o que ele criou, que nunca pecou, não são puros. Um dia os homens impuros estarão na presença dele, e diante da presença dele ninguém vai poder se esconder, ninguém vai poder esconder o seu pecado. Mas a Bíblia diz que, irmãos, isso é muito importante. A Bíblia está garantindo que se você entregar a sua vida a Jesus hoje, nascer de novo em Cristo Jesus, você recebe essa certeza da sua salvação. E Jesus está dizendo que naquele dia em que ele será o juiz dos vivos e dos mortos, e não vai ter para onde correr, porque a Bíblia diz que todo joelho vai um dia confessar, toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Mas naquele dia ele está dizendo: eu mesmo confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que estão no céu. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Oh, aleluia. Quantos querem ouvir o seu nome ali, meus irmãos? Quem quer ouvir o seu nome ali, levante sua mão. Quem quer ouvir o seu nome ali? Só que vai ser um novo nome. Está entendendo? Você vai receber um nome espiritual. Você já tem esse nome lá no céu, meu irmão. Jesus já te chama por esse nome, porque ele já te vê conforme você é. Você está entendendo isso? Você tome posse disso, vamos tomar posse. Eu queria convidar a igreja que tem essa convicção de salvação, que comece a orar sobre isso, que comece a agradecer a Deus, que comece a louvar a Deus, que comece para dar em glória, em aleluia, que comece realmente a exercer a sua fé, a sua salvação em Cristo. Você não vai sair daqui, meu irmão, enganado pelo diabo. Mesmo você que já aceitou Jesus, Satanás está querendo te distrair, querendo te enganar. Ele está querendo te distrair. Ele está querendo te distrair. Não faz isso, não viva distraído. Deus tem um plano na sua vida, queridos. Deus tem um plano. Você agora ganhou uma nova natureza. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 3,36 que nós recebemos o direito de viver eternamente com Deus.
nós recebemos esse direito. A Bíblia diz que nós já fomos selados com o Espírito Santo, e agora nós já pertencemos a Deus para sempre. Você já é de Deus para sempre, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, querido, daqui para frente você vai crescer agora e romper em fé. E eu queria aqui com muito amor convidar você para segurar essa corda, meu irmão. Você que realmente entendeu isso. Lembra da ilustração? Lembra da ilustração? Lá no início da história que eu contei. Esse pai, que é Deus, está estendendo a corda para você. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por sua causa, por minha causa e por nossa causa. Já pensou? Ele deixou Jesus morrer, inocente, puro, morreu, se fez pecador por nós, para levar a nossa condenação, simplesmente porque Ele te ama. Eu não mereço, você não merece, mas Jesus nos ama. Aleluia, levante sua mão e comece a agradecer a Deus por esse amor. Jesus nos ama, Jesus nos ama, Ele morreu por nós. Deus está estendendo a corda da graça agora. Oh Deus, vamos orar um pouquinho com essa canção, vamos. Eu quero que você agradeça ao Senhor. Seja rápido, você que entrou aqui, que já é crente em Jesus, mas estava igual eu, em dúvida, sem a certeza da sua salvação e aceitando acusações do diabo. Eu quero te convidar, vem aqui à frente, não faz vergonha, venha rápido. Irmãos, todas as vezes que eu estava assim, quando o pregador
pregador falava, eu lembro na minha adolescência, quando dizia assim, eu já estava na frente, eu já estava aqui, porque tinha falado comigo. Pode vir, irmão, não tem problema. Que tanto de tempo você tem de crente, se é líder, se não é, não importa, isso é uma questão de urgência, é para ontem, não é para hoje, é para ontem. Era para ontem isso aí, entende? Essa palavra é urgente. Você não pode deixar. Isso não é um projeto para depois, é um projeto para agora, para ontem. Venha, venha, venha. Qualquer irmão, não importa, venha, vem para frente. Olha o Senhor aí, vai quebrantando o teu coração. Vai orando ao Senhor, vai quebrantando o teu coração. Satanás, a única coisa que ele pode fazer contra nós é enviar mentiras na nossa mente e nos fazer desanimar, tirar nossa esperança, a nossa fé, a nossa paz. E nós não podemos dar brecha para o diabo, entende? Se posicione, irmão, posicione no mundo espiritual. Já somos salvos em Cristo. Se posicione, se posicione. Se você não se posicionar, vai se tornar uma vítima do diabo, e o diabo quer ceifar a tua alma, mas Jesus te ama, assim como a Bíblia diz, que Jesus olhou para aquele jovem rico e o amou, Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Você não pode viver mais assim, queridos. Tome as decisões que precisam ser tomadas agora. Toma as decisões, renuncia. O que é que está impedindo você de desfrutar a plena salvação em Cristo? O que está impedindo? Renuncia agora, na presença de Deus, que você já conhece a palavra. Então renuncia. Aquele que vem a mim deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois vai seguir a Jesus. Eu quero orar por esses irmãos com a fé que Deus está capacitando esses irmãos para não andar vacilando, para não andar em dúvida sobre a sua salvação. E eu sei que o Espírito Santo está levantando na mente de vocês o que é que tem que ser renunciado. Irmão, vocês acham que Jesus não vai nos recompensar? Vou citar para vocês o que Jesus falou um dia, naquele dia que eu finalizei agora há pouco falando, lá no Apocalipse fala sobre isso, e Jesus falou sobre isso lá em Mateus, quando ele disse: olha, da minha esquerda ficarão os bodes, que vão ouvir a seguinte frase: apartai-vos de mim, malditos, possuí por herança o inferno e tudo que vos foi preparado para o diabo e seus anjos, e para esses que desobedecem a palavra. Mas para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que renunciaram suas vidas, porque a Bíblia diz que para ganhar a vida eterna tem que perder alguma coisa aqui. Para aqueles, Jesus vai dizer assim: ó, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança tudo que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Você tem ideia o que é isso, irmão? Meu Deus do céu, não vai valer a pena essa vida de pecado, não vai valer a pena. Eu queria conhecer alguém que quer reconciliar, ou que quer vir a primeira vez entregar a sua vida a Jesus. Quem está aqui e quer receber essa certeza da sua salvação, entregue sua vida a Jesus. Ele não está te convidando para tu ser uma pessoa perfeita, não. Jesus não quer gente perfeitinho. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para esses que são pecadores. Pastor, mas o senhor não sabe o tanto de coisa que tem na minha mente. É para você mesmo que Jesus veio. É para você. Segura essa corda, não solte essa corda. Amém? Vamos orar? Irmão Lisaldo, fica aqui perto do irmão Raimundo, é nosso convidado aqui do irmão Valmir, amigo do irmão Valmir. Fica aqui perto dele. Identifica, se nós estamos orando pela reconciliação dele, ou pela primeira vez, identifica aí, vamos orar por ele. Vamos orar também pelos nossos irmãos. Igreja, levante as mãos. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Cada um desses irmãos tem uma alma preciosa aos teus olhos, Senhor. Deus,
O Senhor não deseja que ninguém se perca, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tem um intenso desejo. Coloca aí no telão o último slide. Olha o teu desejo, Senhor, que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. É o maior desejo de Deus, é que todos sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu oro sobre isso, Senhor. Firma os pés desse homem, dessa mulher. Espírito Santo, revela na mente de cada um quais são as renúncias, Senhor, que os teus filhos precisam assumir agora, para que eles ganhem a vida eterna, que nós já temos na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu te amo, Jesus, tu és tão bom e tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós vamos sair desse culto, meu Deus, com a certeza ainda mais firmada em nosso coração, com a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós, que é nosso amigo, que jogou essa corda para nós. Nós seguramos essa corda da graça de Deus, nós estamos firmados nessa graça, e um dia nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Se você pode se alegrar com isso, alegre-se no Senhor. Eu quero dar aqui 2 minutos para vocês se alegrarem em Deus. Manda glória para cima, manda glória para o alto. Agradece a Deus, agradece pelo perdão dos teus pecados. Agradece, vamos agradecer, vamos honrar, vamos glorificar o nome do Senhor. A obra que Deus fez na tua vida foi muito linda, meu irmão. Você não pode ver a olhos nus, mas eu vejo pela fé aqui a sua vida transformada, a sua vida restaurada. Você era um homem velho, uma mulher jogada no pecado, mas agora não é mais. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tome posse.